Nesse ponto, como seria de se esperar, meu material me deixa desamparado e fico reduzido a depender de conjecturas e inferências. Sabe-se que nos casos mais graves de psiconeuroses, os ferimentos auto-infligidos ocasionalmente aparecem como sintomas patológicos e que, nesses casos, nunca se pode excluir o suicídio como um possível desfecho do conflito psíquico. Sei agora e posso provar com exemplos convincentes que muitos ferimentos aparentemente acidentais sofridos por esses doentes são, na realidade, lesões auto-infligidas. Acontece que uma tendência à autopunição que está constantemente à espreita e comumente se expressa na autocensura ou contribui para a formação do sintoma, tira hábil partido de uma situação externa oferecida pelo acaso ou contribui para sua criação, até que se dê o efeito lesivo desejado. Tais ocorrências, de modo algum, são raras, inclusive nos casos de gravidade moderada, e denunciam o papel desempenhado pela intenção inconsciente através de uma série de traços particulares. Travessão, por exemplo, a notável serenidade com que os pacientes encaram o suposto acidente. Quero descrever detalhadamente, dentre muitos, um único exemplo de minha experiência médica. Uma jovem senhora quebrou os ossos de uma perna num acidente de carruagem, o que a fez ficar acamada por semanas. O notável foi a ausência de quaisquer expressões de dor e a tranquilidade com que ela suportou seu infortúnio. Esse acidente deu início a uma doença neurótica prolongada e grave, da qual ela foi finalmente curada pela psicanálise. Ao tratá-la, inteirei-me das circunstâncias que cercaram o acidente e de certos acontecimentos que o precederam. Essa jovem senhora estava hospedada com o marido, homem muito ciumento, na fazenda de uma irmã casada, em companhia de suas muitas outras irmãs e irmãos, com os respectivos maridos e mulheres. Certa noite, ela exibiu nesse círculo íntimo um de seus talentos, dançou cancã com perfeição, sob os aplausos calorosos dos parentes, mas com pouquíssima satisfação do marido, que depois lhe sussurrou, abre aspas, você tornou a se portar como meretriz, fecha aspas. O comentário calou fundo, travessão. Deixemos em suspenso se foi só por causa da exibição de dança. Ela passou uma noite inquieta. Na manhã seguinte, sentiu vontade de dar um passeio de carruagem, mas escolheu os cavalos pessoalmente, recusando uma parelha e pedindo outra. A irmã mais moça queria que seu bebê e a ama fosse com ela na carruagem
Ela se opôs a isso vigorosamente durante o trajeto, deu mostras de nervosismo, preveniu o cocheiro de que os cavalos estavam espantadiços e, quando os animais irrequietos realmente criaram uma dificuldade momentânea, ela saltou do veículo assustada e quebrou a perna. Os outros que permaneceram na carruagem saíram ilesos, embora depois de descobrir esses detalhes, já não possamos duvidar de que o acidente, na verdade, foi arranjado. Não podemos deixar de admirar a habilidade com que o acaso foi forçado a impor um castigo tão adequado ao crime. Por muito tempo ela ficou impossibilitada de dançar cancan. Quanto a lesões que eu tenha infligido a mim mesmo em épocas tranquilas, pouco tenho a relatar, mas percebo que não sou incapaz dessas coisas em circunstâncias extraordinárias. Quando um membro de minha família se queixa de ter mordido a língua, imprensado um dedo, etc., não recebe de mim a compaixão esperada, mas sim a pergunta: por que você fez isso? Mas eu mesmo dei certa vez um beliscão extremamente doloroso em meu polegar, depois que um jovem paciente me falou durante a sessão de seu propósito, abre parênteses, não para ser levado a sério, é claro, fecha parênteses, de se casar com minha filha mais velha, enquanto eu sabia que justamente nessa época estava no sanatório, correndo o mais extremo risco de vida. Um de meus meninos, cujo temperamento animado costumava criar dificuldades para se cuidar dele quando ficava doente, um dia teve um acesso de raiva porque o mandamos passar a manhã de cama e ameaçou matar-se. Possibilidade esta com que se familiarizara através dos jornais. À noite, mostrou-me um machucado que fizera num dos lados do peito ao dar um esbarrão na maçaneta da porta. Diante de minha pergunta irônica sobre por que fizera isso e o que havia pretendido, o menino de 11 anos respondeu como que subitamente inspirado, abre aspas, isso foi minha tentativa de suicídio que ameacei cometer hoje, fecha aspas. A propósito, não creio que nessa época meus filhos tivessem acesso a minhas concepções sobre os ferimentos auto-infligidos. Quem acreditar na ocorrência de ferimentos semi-intencionais auto-infligidos, travessão. Se me for permitido usar essa expressão desajeitada, travessão, também estará disposto a supor que, além do suicídio intencional consciente, existe uma autodestruição semi-intencional, abre parênteses, como uma intenção inconsciente, fecha parênteses, capaz de explorar habilmente uma ameaça à vida e mascará-la como um acidente casual.
Não há por que supor que essa autodestruição seja rara. É que a tendência à autodestruição está presente em certa medida num número muito maior de pessoas do que aquelas em que chega a ser posta em prática. Os ferimentos auto-infligidos são, em geral, um compromisso entre essa pulsão e as forças que ainda se opõem a ela. Mesmo nos casos em que realmente se consuma o suicídio, a propensão a ele terá estado presente desde longa data, com menor intensidade ou sob a forma de uma tendência inconsciente e suprimida. Mesmo a intenção consciente de cometer suicídio escolhe sua época, seus meios e sua oportunidade. E é perfeitamente consonante com isso que a intenção inconsciente aguarde uma ocasião que possa tomar a seu encargo parte da causação e que, ao requisitar as forças defensivas do sujeito, liberte a intenção da pressão destas. As considerações que aqui proponho estão longe de ser fúteis. Já tive notícias de que mais de um acidente aparentemente casual, abre parênteses, andando a cavalo ou de carruagem, fecha parênteses, cujos detalhes justificam a suspeita de que o suicídio foi inconscientemente permitido. Por exemplo, durante uma prova hípica com outros companheiros, um oficial caiu do cavalo e feriu-se tão gravemente que morreu alguns dias depois. Seu comportamento ao voltar a si teve alguns aspectos singulares e sua conduta anterior fora ainda mais notável. Ele ficara profundamente desgostoso com a morte de sua mãe amada, tivera crises de choro na presença de seus companheiros de farda e dissera a seus amigos íntimos que estava farto da vida, quis abandonar o serviço para participar de uma guerra na África que antes não o interessava, e tendo sido um cavaleiro esplêndido, agora evitava montar sempre que possível. Por fim, antes da corrida, da qual não pôde esquivar-se, ele expressou um mau pressentimento, dada nossa visão nessas questões. Não nos surpreende que esse pressentimento tenha se revelado justificado. Hão de fazer-me a objeção de que é perfeitamente compreensível que uma pessoa em tal depressão nervosa não consiga dominar um cavalo tão bem quanto em dias normais. Concordo plenamente, só que eu buscaria o mecanismo da inibição motora produzida por esse estado de nervosismo na intenção de autodestruição aqui enfatizada. S. Ferenczi de Budapeste entregou-me para publicação a análise de um ferimento aparentemente acidental com arma de fogo, que ele explica como uma tentativa inconsciente de suicídio. Só posso
declarar minha concordância com a visão que ele tem do assunto. J.AD. Um carpinteiro de 22 anos consultou-me em 18 de janeiro de 1908. Queria saber de mim se a bala que penetrara em sua têmpora esquerda em 20 de março de 1907 podia ou devia ser removida por uma operação. Salvo por dores de cabeça ocasionais e não muito fortes, ele se sentia perfeitamente bem. O exame objetivo nada revelou, além da cicatriz característica enegrecida pela pólvora na têmpora esquerda, de modo que desaconselhei a operação. Indagado sobre as circunstâncias do caso, ele explicou que se ferira acidentalmente, estava brincando com o revólver do irmão, achou que não estava carregado, pressionou-o com a mão esquerda contra a têmpora esquerda, abre parênteses, não é canhoto, fecha parênteses, pôs o dedo no gatilho e um tiro foi disparado. Havia 3 balas na arma de 6 tiros. Perguntei como lhe ocorrera a ideia de pegar o revólver. Respondeu que tinha sido na época de seu exame médico para o serviço militar. Na noite anterior, levara a arma com ele para a hospedaria, pois tinha medo de brigas. No exame médico, foi declarado inepto por causa de suas varizes, o que o fez sentir-se muito envergonhado. Voltou para casa e pôs-se a brincar com o revólver, mas não tinha nenhuma intenção de ferir-se. Travessão. Então ocorreu o acidente. Indagado ainda se no mais estava satisfeito com pura sorte, respondeu com um suspiro e contou a história de seu amor por uma jovem que também o amava, mas que mesmo assim o havia abandonado por pura cobiça. Ela migrara para a América. Ele quis segui-la, mas seus pais o impediram. Sua amada partira em 20 de janeiro de 1907, ou seja, 2 meses antes do acidente. Apesar de todos esses fatores suspeitos, o paciente continuou insistindo em que o disparo fora um acidente. Entretanto, estou firmemente convencido de que sua negligência em certificar-se de que a arma estava descarregada antes de brincar com ela, bem como seu ferimento auto-infligido, foram psiquicamente determinados. Ele ainda estava sob os efeitos deprimentes de seu desafortunado caso de amor e, obviamente, queria esquecer tudo no exército. Quando lhe tiraram também essa esperança, pôs-se a brincar com o revólver, ou seja, entregou-se a uma tentativa inconsciente de suicídio. O fato de segurar o revólver na mão esquerda e não na direita é uma prova decisiva de que realmente só estava brincando.
travessão, isto é, não queria conscientemente cometer suicídio, fecha aspas. Outra análise de um ferimento auto-infligido, aparentemente acidental, transmitida a mim por seu observador, abre parênteses, Van Emden, 1912, fecha parênteses, faz lembrar o provérbio, abre aspas, quem abre uma cova para os outros acaba caindo nela, fecha aspas. Abre aspas, a senhora X, que vem de um meio burguês, é casada e tem 3 filhos. Sem dúvida é nervosa, mas nunca precisou de um tratamento enérgico, pois tem capacidade suficiente para enfrentar a vida. Certo dia, acarretou para si mesma uma desfiguração facial bem impressionante na época, embora passageira. Ia ela por uma rua que estava em concerto quando tropeçou num monte de pedras e bateu com o rosto no muro de uma casa. O rosto ficou todo arranhado, as pálpebras ficaram azuis, inchadas, e temendo que algo pudesse acontecer com seus olhos, ela mandou chamar o médico. Depois de tranquilizá-la a esse respeito, perguntei: mas por que foi mesmo que a senhora caiu assim? Ela respondeu que pouco antes havia prevenido o marido, travessão, que já sofria há alguns meses de uma afecção articular e por isso andava com dificuldade, travessão, para que tomasse muito cuidado naquela rua. E ela já tivera muitas vezes a experiência, em casos como esse, de acontecer-lhe de maneira muito estranha justamente aquilo de que ela prevenira alguma outra pessoa. Não fiquei satisfeito com essa determinação do acidente e lhe perguntei se acaso não teria algo mais a me contar. Sim, bem antes do acidente, ela vira um bonito quadro numa loja do outro lado da rua. De repente, desejara tê-lo como adorno para o quarto das crianças e por isso quis comprá-lo. Imediatamente partiu em linha reta em direção à loja, sem olhar para o chão. Tropeçou no monte de pedras e, ao cair, bateu com o rosto no muro da casa, sem esboçar a menor tentativa de se proteger com as mãos. Esqueceu de imediato a intenção de comprar o quadro e voltou para casa o mais depressa possível, travessão. Por que a senhora não prestou mais atenção? Perguntei, travessão. Bem, respondeu ela, talvez tenha sido um castigo, reticências, por causa daquela história que lhe contei em confiança, travessão. Com que então essa história tem continuado a afligi-la tanto assim? Travessão, sim. Depois, acredito que seja me arrependi muito, mas está escrito depois em arrependi muito. Achei que fui má, criminosa e imoral, mas naquela época eu estava quase louca com meu nervosismo. Tratava
tratava-se de um aborto que ela fizera com consentimento do marido, já que, dada a sua situação financeira, o casal não queria ter mais filhos. O aborto fora iniciado por uma curandeira e tivera de ser concluído por um médico especialista. Muitas vezes me repreendo pensando: mas você mandou matar seu filho. E me angustiava pensar que uma coisa assim não podia ficar sem castigo. Agora que o Senhor me garantiu que não há nada de mal com meus olhos, fico mais descansada. De qualquer modo, já fui suficientemente punida. Esse acidente, portanto, foi uma autopunição, de um lado para expiar o crime dela, mas de outro também para escapar a um castigo desconhecido, talvez muito maior, ante o qual ela se angustiara continuamente por meses a fio. No momento em que se atirou em direção à loja para comprar o quadro, ela foi dominada pela lembrança dessa história inteira, com todos os seus temores. Travessão, história que já se fizera sentir com bastante força em seu inconsciente quando dá advertência ao marido. Travessão. E é possível que isso se tenha expressado em palavras como: mas para que você precisa de um enfeite para o quarto das crianças? Você que mandou matar seu filho? Você é uma assassina. O grande castigo com certeza chegará. Esse pensamento não se tornou consciente, mas, em contrapartida, ela usou a situação nesse momento que eu chamaria de psicológico para se castigar discretamente, com o auxílio do monte de pedras que parecia adequado para tal fim. Foi por isso que nem sequer estendeu as mãos ao cair e também não levou um susto violento. O segundo determinante do acidente, provavelmente menos importante, foi, sem dúvida, a autopunição por seu desejo inconsciente de se livrar do marido, que, aliás, fora cúmplice no crime. Esse desejo traiu-se na advertência inteiramente supérflua que ela fez ao marido para que ficasse atento ao monte de pedras na rua, já que ele andava com muito cuidado, justamente por não ir bem das pernas. Fecha aspas. Quando se consideram as circunstâncias do seguinte caso de autoferimento aparentemente acidental por queimadura, tende-se a achar que J. Stark, 1916, está certo em encará-lo como um ato sacrificial. Uma senhora cujo genro tinha de partir para a Alemanha a fim de prestar serviço militar, escaldou o pé nas seguintes circunstâncias: sua filha esperava dar à luz em breve e, naturalmente, os pensamentos voltados para os perigos da guerra não deixavam a família muito bem-humorada. No dia anterior à partida, ela convidara o genro e a filha para jantarem.
Ela mesma preparou a refeição na cozinha, não sem antes estranhamente trocar suas botas altas de amarrar, providas de palmilha corretiva, com as quais andava comodamente e que também costumava usar em casa por um par de chinelos do marido, grandes demais e abertos em cima. Ao tirar do fogo uma panela grande de sopa fervendo, deixou-a cair e assim fez uma queimadura bastante séria num dos pés, sobretudo no peito do pé, que não estava protegido pelo chinelo aberto. Travessão. Naturalmente, todos atribuíram esse acidente a seu compreensível nervosismo. Nos primeiros dias depois desse holocausto, ela teve um cuidado especial ao manipular coisas quentes, mas isso não a impediu, alguns dias depois, de queimar o pulso com um caldo fervente. Fecha aspas. Se a fúria contra a própria integridade e a própria vida pode assim esconder-se por trás de uma inabilidade aparentemente acidental e de uma insuficiência motora, não é preciso um grande passo para se transferir essa mesma concepção para os erros que colocam em sério perigo a vida e a saúde de outras pessoas. As provas de que disponho para mostrar a validade desse ponto de vista são extraídas de minha experiência com neuróticos e, portanto, não atendem a todos os requisitos da situação. Relatarei um caso em que algo que não foi propriamente um erro, mas que merece o nome de ato sintomático ou casual, forneceu-me a pista que depois possibilitou resolver o conflito do paciente. Aceitei certa vez o encargo de fazer algo pelo casamento de um homem muito inteligente, cujas desavenças com sua jovem esposa, que o amava ternamente, sem dúvida, podiam reclamar para si alguns fundamentos reais, mas, como ele mesmo admitia, não eram assim inteiramente explicadas. Ele se ocupava incessantemente com a ideia do divórcio, que então voltara a descartar por amar muito ternamente seus 2 filhos pequenos. Apesar disso, voltava constantemente à sua intenção e não buscava nenhum meio de fazer com que sua situação se tornasse suportável. Tal incapacidade de pôr termo a um conflito é vista por mim como prova de que motivos recalcados e inconscientes contribuíram para fortalecer os motivos conscientes que lutam entre si, e em tais casos tomo a meu encargo dar fim ao conflito através da análise psíquica. Um dia, esse homem me narrou um pequeno incidente que o deixara extremamente assustado. Ele estava atiçando, entre colchetes, Herzen, seu filho mais velho, claramente o predileto, brincando de jogá-lo para cima e deixá-lo cair. Em certo momento, jogou-o tão alto
alto num determinado lugar que a cabeça do menino quase bateu no pesado lustre a gás ali pendurado, quase, mas não de fato, travessão, ou talvez por um tris. O menino não sofreu nada, mas ficou tonto com o susto. O pai, horrorizado, ficou com o filho nos braços e a mãe teve um ataque histérico. A destreza peculiar desse movimento imprudente e a violência da reação dos pais fizeram-me procurar nesse acidente um ato sintomático destinado a expressar uma intenção malévola dirigida contra o filho amado. Pude eliminar a contradição entre isso e a ternura atual do pai pelo filho, retrocedendo o impulso de feri-lo até a época em que esse filho fora o único e era tão pequeno que o pai ainda não sentia por ele um interesse afetuoso. Foi-me então fácil supor que esse homem, obtendo da mulher pouca satisfação, teria naquela época formulado um pensamento ou tomado uma decisão assim, abre aspas, se essa criaturinha que nada significa para mim vier a morrer, ficarei livre e poderei divorciar-me de minha mulher, fecha aspas. Portanto, o desejo da morte da criatura agora tão amada por ele devia ter persistido inconscientemente. A partir daí foi fácil descobrir o caminho da fixação inconsciente desse desejo. Um poderoso determinante proveio realmente da lembrança infantil do paciente sobre a morte de um irmãozinho cuja responsabilidade a mãe imputara à negligência do pai e que havia conduzido a brigas violentas entre os pais e a ameaças de divórcio. O curso subsequente do casamento de meu paciente, bem como meu êxito terapêutico, confirmaram minha conjetura. Acredito que esteja errado e que seja conjectura. Stark, 1916, deu um exemplo de como os escritores não hesitam em substituir uma ação intencional por um equívoco na ação, e desse modo convertê-lo em fonte das mais graves consequências. Num dos esboços de Heigermans, 1914, aparece um exemplo de equívoco na ação, ou mais exatamente de um erro que o autor usa como motivo dramático. Trata-se do esboço chamado Tom e Ted, onde um casal de mergulhadores num teatro de variedades apresenta num tanque de ferro com paredes de vidro ali permanecendo por bastante tempo embaixo d'água e fazendo vários truques. A mulher iniciou há pouco tempo um caso com outro homem, um domador. O marido, mergulhador, surpreende os dois juntos no camarim, pouco antes de começar o espetáculo. Silêncio mortal, olhares ameaçadores e o marido diz. Depois, travessão, começa a representação. O mergulhador está para fazer seu truque mais difícil,
permanecerá 2 minutos e meio embaixo d'água num baú hermeticamente fechado, travessão. É um truque que eles já fizeram muitas vezes. O baú era trancado e Ted costumava mostrar a chave ao público que controlava o tempo em seus relógios. Ela também costumava jogar propositalmente a chave no tanque umas 2 vezes e depois mergulhar depressa atrás dela para não se atrasar na hora em que o baú tinha que ser aberto. Nessa noite de 31 de janeiro, Tom foi trancafiado, como de costume, pelos dedinhos de sua mulher ágil e animada. Sorriu-lhe pelo postigo travessão. Ela brincava com a chave e aguardava o sinal de advertência do marido. Nos bastidores estava o outro, o domador, com seu fraque impecável, sua gravata branca e seu chicote. Para chamar a atenção dela, deu um assovio bem curto. Ela o olhou, riu e, com um gesto desajeitado de alguém cuja atenção foi desviada, jogou a chave tão impetuosamente para o alto que, exatamente em 2 minutos e 20 segundos contados com precisão, ela caiu ao lado do tanque, em meio às pregas do tecido que recobria o pedestal. Ninguém a vira, ninguém poderia vê-la. Vista da plateia, a ilusão de ótica foi tal que todos viram a chave deslizar para dentro d'água, travessão, e nenhum dos ajudantes do teatro reparou nela, pois o planejamento abafou o ruído. Rindo, sem nenhuma hesitação, Ted trepou na borda do tanque, rindo, travessão. Ele aguentava bem, travessão. Desceu a escada, rindo, desapareceu sob o pedestal para procurar ali e, não encontrando a chave, prontamente inclinou-se para a parte frontal do planejamento com um gesto impagável, tendo no rosto a expressão de quem dissesse: ora, mas que chateação! Enquanto isso, Tom fazia suas caretas engraçadas por trás do postigo, como se também ele fosse ficando inquieto. Via-se o branco de sua dentadura postiça, a agitação dos lábios sob o bigode cor de trigo, as cômicas borbulhas que já se tinham visto antes, enquanto ele comia a maçã. Viram-lhe os pálidos nós dos dedos que se agitavam e arranhavam, e riram como tantas vezes tinham rido aquela noite. 2 minutos, 58 segundos, 3 minutos e 7 segundos, 12 segundos. Bravo, bravo, bravo! Houve então um sobressalto na sala e um arrastar de pés, pois também os empregados e o domador começaram a procurar, e a cortina desceu antes que se levantasse a tampa. 6 dançarinas inglesas entraram em cena, depois o homem dos pôneis, os cachorros e os macacos, e assim por diante. Só na manhã seguinte o público ficou sabendo que houvera uma desgraça, que Ted, viúva, ficara só no mundo.
Por essa citação se evidencia quão primorosamente esse artista devia compreender a essência do ato sintomático para nos mostrar com tanto acerto a causa mais profunda do desajeitamento fatal.